fizemos uma nova política de dividendo que está aí gerando dividendo para todos os investidores da Petrobras. A gente conseguiu mudar lá a fórmula e isso está gerando valor, né? Conseguimos criar uma série de diretrizes para, de fato, garantir que os investimentos que estavam sendo feitos iam gerar valor no longo prazo. Fizemos uma série de operações. A Petrobras já era uma super empresa em termos de finanças, então já estava com todos os mercados abertos para ela de dívida. Então, claro, reduzimos a dívida de 115 bilhões de dólares, esse número é assustador, para 75 bilhões e definimos como limite máximo de dívida 60 bi de dólares também. Então, assim, foi muita coisa em 2 anos, não vou falar todos aqui, só para não... e a gente vou responder o resto das perguntas, mas foi muito bacana porque todo mundo queria fazer o que era certo. Tivemos uma crise no meio que nos ajudou a reduzir custos que talvez a gente não conseguisse, porque, obviamente, por exemplo, custo pessoal, a gente conseguiu reduzir de 2 a 3 bilhões de reais numa folha de pagamentos de 23 na época. 23 bilhões de reais, gente, é muito dinheiro. Mas que também era muito difícil de reduzir, porque, obviamente, com todas as limitações de estatal. Mas que era possível, na crise do petróleo, o petróleo chegou a ficar negativo, o WTI negativo, eu achei que eu ia ser a CFO que não pagava as contas, mas paguei tudo, graças a Deus, conseguimos pagar tudo, e conseguimos gerir a empresa naquela crise, que foi como gerir uma empresa, e aí gestão de risco é super importante, meu background ajudou, que é como que você faz em cenários de preço que não são os cenários dos $80 por barril, que são os de $20 por barril, ou até menores que a gente viveu naquele momento. Então, foi um super desafio, como RI, a gente também obviamente, teve uma conversa muito mais transparente com o mercado, começou a montar planos estratégicos que eram entregáveis, né, que eram factíveis de serem entregues, entregamos o primeiro plano estratégico, o volume prometido de produção, e foi, assim, extraordinário. Não queria esquecer de dizer que eu passei pelo Santander, né? Então, assim, só para não... né? Depois da Petrobras, e aí a gente volta para a Petrobras, que hoje o dia é de falar de Petrobras, e foi uma super experiência. Mas depois, quando eu tomei a decisão de sair por motivos também, obviamente, pessoais, de risco, né? No CPF, que a gente falou muito aqui, eu assumi um outro desafio, que foi o Santander. Então, assim, eu precisava de uma experiência... Como que você completa o seu currículo de finanças, né? Depois, 2 mega empresas, 2 negócios diferentes, né? Mas com uma lógica semelhante, mineração e petróleo e gás. E aí eu falava, caramba, eu preciso de algo no meu currículo de diferente que complemente. O que complementava era banco. Então, fiquei 2 anos e pouquinho no Santander, saí em dezembro agora, uma super experiência também. Aprendi o que era varejo, o que é dinâmica de pessoa física, que eu não tinha a menor ideia. Então, uma super experiência aí como uma profissional, acho que ainda mais capacitada, mas cheguei à conclusão que meu coração é das empresas. Estou agora em Garden Leaf. Boa, maravilha, sensacional. Júlia, antes de você fazer a sua primeira pergunta, deixa eu primeiro pedir desculpa que eu esqueci. Eu tenho 2 recados aqui. Quem vê a gravação acha que o podcast soa maravilhosamente bem, né? Mas, episódio 100, não esqueça. Entregar presente da Shop Together para as entrevistadas. Aí eu olhei para a caixa, estava aqui. Então, pode, por favor, trazer o presente das nossas... Agora a gente tem patrocinador, então tem que aproveitar. Um para a Elvira e o outro para a Andréa. Depois vocês abrem, vocês podem deixar aqui a camiseta que é exclusiva. Só convidados do Market Makers recebem essa camiseta. Não está à venda para quem está lá no Shop Together, mas... Como nossos patrocinadores gostam muito de vocês podem estar lá no site, usar Market Makers 15 e comprar qualquer coisa da loja com 15% de desconto. Se for de São Paulo, compre e recebe no mesmo dia. Jabá feito. Júlia, está contigo. Quer estrear a primeira pergunta? Eu queria... o Seu Dinheiro é um site voltado para o investidor pessoa física, né? Então eu pensei aqui algumas perguntas para a gente falar assim, para o investidor que investe em estatais ou que não gosta de investir em estatais, né? Existem esses 2 perfis, os que gostam e os que não gostam. E eu queria começar perguntando, porque o CFO, geralmente, no caso de vocês foi assim, também é relações com investidores, né? Então, o investidor que tem ali alguma dúvida, ele trata justamente aí com o departamento de relações com investidores. E o que eu queria perguntar é como fazer essa interface, esse meio de campo com o investidor, que pode ser um grande investidor, que pode ser uma pessoa física, enfim, estatais têm muitas pessoas físicas também na base de acionistas. Como fazer essa interface estando
numa estatal que tem ali que conciliar os interesses do seu principal acionista, que é o governo, e também, né, dar retorno aos seus acionistas minoritários, aos seus acionistas privados. Queria que vocês falassem um pouco dessa experiência. Bom, eu acho que é básico, é fazendo o que é certo, né? Eu sei que falar isso é bem genérico, né? Mas quando a gente ocupa uma cadeira de CFO, a gente tem a obrigação de lutar pelo melhor pela empresa, né? Então, é o nosso chapéu, a gente aprendeu essa governança, né? Em todos os cursos de governança corporativa, o IBGC lá, né? Ajudou a gente, a Dom Cabral, acho que todos que eu fiz na minha vida me ajudaram. E quando você senta numa estatal, isso é muito mais claro ainda. A governança é muito forte, né? A governança de fazer o que é certo, né? De seguir a lei de estatal. E todos os reguladores que nos seguem, CVM também, é super importante. Então, é ser muito transparente, é falar a verdade, de fato montar um plano estratégico que você acredite que você investiria naquele plano estratégico, que você acredita que você sozinho não faz nada, você e a equipe inteira da empresa e as condições que a empresa tem de entregar aquele plano estratégico existem, estão ali. Claro, existem riscos, sempre vão ter, né? Todas as empresas passam por isso, mas tem riscos, né? Tem cenários alternativos e tal, mas o plano estratégico que você está mostrando, que você está apresentando, né? Ele é factível, ele é real, ele é verdadeiro, você acredita nele, você vai trabalhar duro, feito cão, para aquilo acontecer de fato. Eu acho que é isso que a gente, na interação com o investidor, e ouvi muitos investidores, né? Eu acho que a gente faz isso muito quando está na cadeira de RI, porque o investidor, ele primeiro tem experiência do mercado inteiro, né? Então, ele ouve muito, ele conhece muito o setor, ele tem, inclusive, ele faz benchmark, nós também, né? Fazemos benchmark das outras empresas para entender o que a gente pode fazer melhor, né? O que o investidor está buscando é uma política de dividendos diferenciada, que a empresa, de fato, reduza a dívida e depois que ela tiver com uma dívida bacana, comece a pagar mais dividendos. Então, assim, existe também um ouvir o investidor que ele está ali, está acompanhando o setor, está acompanhando as empresas mundiais, né, desse setor que tem, óbvio que são sempre benchmarks para ela. Você também tem que ouvir muito, né, para você, de fato, fazer o que é melhor para a empresa. Agora, então, essa função, ser RI, estar ali na frente, seja da pessoa física ou do investidor institucional, é muito potente, é muito importante que você faça isso, que você traga a transparência e não só o CFO. Eu acho que você traga o time, né? Eu acho que a gente fez isso na Petrobras, a gente trouxe o time o cara de exploração e produção da Petrobras é o coração da empresa. Ele tinha que ir lá falar com o investidor, porque ele é quem domina, assim. Claro que a gente vai falar, é claro que eu aprendo, né? A gente passa a mensagem, mas, poxa, quem tem o detalhe técnico de como é o campo de petróleo e como... é ele. E essa conexão também dos outros executivos da empresa com os investidores é poderosíssima, porque isso é transparência. E eu acho que transparência é talvez a palavra mais importante em relações com investidores. Além do que a Andréa colocou muito bem, que é o papel do RI, a gente precisa conhecer mesmo a empresa e participa dessas reuniões com investidores. No meu caso, em particular com a Eletrobras, nós estávamos vivendo o momento da privatização. Então, naturalmente, tinha muita curiosidade sobre o tema, mas é mais difícil o investidor pessoa física ele conseguir chegar até os altos executivos da empresa. Então, você tem que achar outras maneiras de manter esse canal. Então, você aprimora o seu site de RI. Então, isso é uma coisa que a gente investiu muito na época. O setor elétrico, como eu falei, ele é extremamente complexo e é uma regulação dificílima. E a Eletrobras, em particular, era a empresa mais complexa do setor, porque como ela era a empresa estatal, ela tinha empresa nuclear, que só ela tinha, ela geria os programas de governo, que só ela que fazia isso, que era o Luz para Todos, o Proinfo, o Procel, o Mais Luz para a Amazônia, enfim, tinha uma série ela comercializava a energia de Itaipu. Então, o balanço da Eletrobras era muito complexo. Então, a gente recebia muito feedback de investidores que eles não conseguiam entender o balanço da empresa. A empresa tinha distribuidora, tinha geradora, tinha transmissora, tinha programa de governo, né? Era muito confuso. Fazia parte de importação e exportação de energia também para a Argentina, para o Uruguai. Então, era um mega desafio. Então, acho que uma das coisas que a gente começou a fazer no conselho, e depois, quando eu virei CFO com a equipe de RI, que
de novo, igual a Andrea falou, eu encontrei talentos enormes na Eletrobras. Eu tive pessoas preparadíssimas nos meus times. Então, a gente começou a fazer um trabalho de melhorar os documentos que... eles não são só porque é uma obrigação legal, porque às vezes você tem um pessoal com cabeça muito técnica que acha assim, não, eu tenho que fazer o balanço porque é uma norma, porque a CVM exige e tal. E eu sempre falava, gente, a gente tem que pensar no leitor da demonstração financeira, no leitor da nossa apresentação. Não é só o auditor ou um contador experiente, alguém que entende essas normas, o CPC, o IFRS. Vai ter um investidor pessoa física, vai ter uma pessoa que não tem uma formação tão técnica. Então, a gente tem que aprimorar os relatórios. Então, a gente começou a aprimorar muito essa comunicação, a gente começou a ter feedback de que isso estava evoluindo, e na fase ainda antes da lei ser aprovada e depois que a lei foi aprovada, sempre obedecendo os períodos em que a gente pode falar, porque isso é outra coisa, né? Quem não conhece a nossa realidade aqui de companhias abertas, tudo é muito rígido. Você tem momentos que você pode falar, tem momentos que existem períodos de silêncio, que você não pode falar com o mercado. Isso tudo tem que ser obedecido, tem normas para isso. Então, sempre obedecendo esses momentos em que a gente era autorizado, uma coisa que eu fiz nessa época de Eletrobras, eu procurei participar de algumas lives. Lembra que a gente passou pandemia, né? O processo começou, eu entrei na Eletrobras como CFO em 19, né? No início de 19. Um ano depois a gente entrou em pandemia. Então, quando a gente entrou em pandemia, tivemos todos que trabalhar de casa, a gente tinha um comitê de crise, como todas as empresas tinham, e no nosso caso era muito pesado, porque, de novo, como eu já falei, como a empresa era setor público essencial, não podia faltar energia. Imagina, no meio daquela confusão com os hospitais, com tudo, não podia faltar energia. Então, a gente fazia reunião de domingo a domingo. A gente falava com todos os presidentes das empresas para garantir a operação. Então, esse era o momento. Então, era esse momento de pandemia. Então, eu participei, não só eu, né? Outros executivos, presidente. A gente participou de várias lives e eu participei de algumas lives organizadas por bancos e por algumas corretoras, por algumas gestoras, que é uma forma de você chegar à pessoa física, né? Igual esse evento que a gente está fazendo hoje. Então, você participa desses eventos, você tenta... E eu acho que outra coisa que eu sempre procurei, que eu acho que é muito importante, é nesses eventos públicos, você ter um cuidado com a linguagem, porque se você fala uma linguagem simples, né? Não é? Às vezes você fala um monte de termo técnico, tudo em inglês, um monte de uma linguagem super rebuscada e tal, e não tem necessidade disso, e às vezes a outra pessoa não está entendendo nada, e ainda mais no setor elétrico, que é muito complicado, também cheio de normas, cheio de siglas. Então acho que tem um esforço de comunicação, e acho que concordo mais com o que a Andrea falou, que a gente também aprende muito nessas reuniões. Então, falar com os analistas de sell-side, participar dos eventos, todos os bancos fazem eventos de convido às empresas, então a gente tem muita oportunidade como RI de participar desses eventos, de falar com os investidores, com o sell-side, o buy-side também, né? O buy-side naturalmente. E nessas reuniões, isso no Brasil e no exterior, a gente tem muito feedback também. Pelas perguntas que são feitas, a gente percebe onde estão as oportunidades de aprimoramento. Então, acho que eu complementaria com esses pontos. Eu queria fazer uma pergunta direcionada para você, Elvira, porque a gente está aqui num evento celebrando tudo que vocês construíram, mas a gente já conversou muito sobre a sua passagem na Eletrobras, que não foi fácil, né? A gente pode resumir assim. Mas eu queria que você não resumisse, queria que você contasse um pouco dos desafios, até dos mais... aquele processo final ali, porque acho que toda empresa, quando passa por um grande evento assim, né, são inúmeras reuniões com investidores no mundo todo, e quando você é uma estatal, você também tem um outro lado para se preocupar, para trabalhar, né, que é o lado de dentro da empresa. Enfim, acho que é legal contar um pouco desses bastidores, então eu queria ouvir esse seu lado aí, hoje sorridente, mas na época acho que não foi tanto. Depois eu tenho uma pergunta para a Andrea, mas primeiro você. Não, perfeito. Não, mas eu nunca deixei de sorrir, não. Eu acho que a gente também tem que tentar levar as coisas com leveza, embora realmente foi muito difícil. Foi um processo muito pesado, porque em alguns momentos a gente... você imagina, privatizar uma empresa no Brasil nunca foi uma agenda muito fácil, né?
E desde os anos 90 não havia mais uma privatização dessa relevância no país. Foi um hiato aí com uns 25 anos, talvez, alguma coisa assim. Então, a Vale foi em 97. Pois é, 97. Então foi um período muito longo. E como eu falei aqui no início, quando eu ingressei na empresa como CFO, eu fui recebida com muita desconfiança, né? Porque as pessoas me enxergavam como alguém vindo do setor privado que ia trabalhar para acelerar a agenda da privatização. Então, eu precisei, de fato, conquistar o time, mas tive muita gente boa, muita gente que me apoiou, que eu também sou muito grata às pessoas que trabalharam comigo. Mas aí, o que aconteceu? Os sindicatos, do modo geral, eles são muito duros, né? E eles são muito truculentos, né? E principalmente no momento em que a agenda foi avançando, e eles queriam, a todo custo, evitar que a privatização acontecesse. Então, você começa a sofrer ataques pessoais. Então, são denúncias, assim, no dia que eu assumi como CFO, eles fizeram denúncia, e é tudo mentira, né? Eles criam, eles fazem, enfim, inventam as histórias, é mais para lhe desestabilizar.